Agora vamos à questão 35. Ela nos apresenta, meus caros, uma certa reação aqui de combustão. Sabe-se que uma substância contém em sua molécula carbono e hidrogênio, e suspeita-se que também contém oxigênio, descartando-se completamente a possibilidade da presença de outros átomos na sua estrutura. Nas CNTP, essa substância se encontra em estado gasoso com massa específica igual a 2,05 gramas por litro. Quando 46 gramas da substância são queimados com oxigênio em excesso, resultam em 88 gramas de CO2 de carbono e 54 gramas de água, dióxido de carbono, perdão. Pode-se afirmar que a substância é quem? Bom, gente, aqui no caso, nós podemos criar uma certa equação de combustão genérica, onde eu tenho um CXHYO. Como ele menciona, tem suspeita de ter oxigênio, certo? E carbonos e hidrogênios. Aí nós vamos acrescentar oxigênio e fazer a combustão desse cara. Qual que é a pegadinha aqui, gente? O balanceamento. Você vai ter que colocar X mols de CO2 e Y sobre 2 mols de água. Vamos lá, se fosse, por exemplo, um C4H9, sei lá, 4 carbonos, 4 CO2, 9 hidrogênios, 9 sobre 2 de água. Esse é o caminho que a gente faz normalmente, certo? Agora, o que eu tenho? Eu posso dizer que X vezes 44 gramas está para Y sobre 2 vezes 18, assim como esses 88 gramas está para 54. Ora, aqui, gente, nós temos umas proporções bem bonitinhas, certo? Vamos multiplicar em cruz e ajustar esse negócio. Eu vou ter 54 vezes... Vamos colocar aqui do lado para não zoar muito o barraco desse cara aqui, certo? Então vou por aqui, gente. E antes, vamos simplificar, né, gente? Aqui, ó, 1 para 2 e aqui 1 para 3, né? Que dá exatamente 1/3. E esse Y sobre 2 vai descer aqui, correto? Nós poderíamos reescrever essa frase, essa sentença aqui, ó, desse jeito. X está para 2, assim como Y sobre 6, né? Perfeito? Porque aí o Y aqui embaixo vai para baixo também nessa regrinha de 3. Assim, pensando numa fração matemática, ok? E veja que nós vamos cair numa proporção de X para Y. X está para 1, assim como Y está para 3. Essa proporção, gente, ela me indica a quantidade de carbonos de fórmula mínima. Seria X1, Y3. Para conseguir chegar exato, eu teria que fazer o balanceamento do oxigênio, mas ele não forneceu massas do oxigênio, ele forneceu apenas as massas das substâncias. Eu poderia, por diferença de massa, achar esse oxigênio, mas daria muito trabalho na prova. O fato é que eu tenho uma proporção 1 para 3. 1 para 3, gente, não dá para pensar em 1 para 3 com oxigênio, certo? CH3O não seria uma coisa muito, digamos, bacana, certo? Mas aqui nós podemos não fazer a multiplicação do oxigênio, porque eu não fiz, certo? Lembre-se que eu não estou fazendo a regra de 3 e as proporções com oxigênio para ter certeza. Vamos pensar agora no dobro, num C2H6O. C2H6O é uma molécula que tem até alternativa já, que seria etanol. E se nós fizermos aqui a análise, tem esta, etano, C2 seria H6, poderia ser possível. Acetileno é C2H2, aqui C2H6, aqui C2H6O. E aqui, gente, dimetil-éter seria também C2 por conta de metil H6O. E essa alternativa meio que não dá para levar em conta. Mas veja, o que eu fiz foi apenas uma descoberta da proporção de carbonos e hidrogênios. Veja que em nenhuma possibilidade existe C1H3, somente C2H6, que é o que eu quero deixar privilegiado aqui nessa proporção. E aí, meus caros, vem um detalhe muito sutil. Como nós temos uma substância em estado gasoso com uma densidade alta, isso indica um empacotamento bom e uma molécula razoavelmente pesadinha. Se nós olharmos aqui as opções, as moléculas mais pesadinhas em termos de
massa molar e coisas do tipo, seria dimetiléter e o etanol. Só que tem um detalhe, né? É gasoso, meus caros. Estado gasoso só é possível aqui no caso o dimetiléter. Etanol é líquido nessa história.